Vamos lá, sexto ano. Continuando aí nossos estudos. Espero que todos estejam bem, né? Unidade 4, terra, relevo, água e vegetação, né? A gente começa aí falando sobre formas de relevo e solos, tá? Relevo, tanto relevo, né? Relevo quanto os solos, eles são formados a partir de um processo, né? De desgaste ao longo, né? Dos tempos. É, Principalmente, né, quando a gente fala dessas duas formas, o que está diretamente ligado a essa formação são agentes na superfície, como erosão, né, intemperismos, e especificamente para o relevo, agentes que estão sob a superfície, né, no interior, que são os agentes endógenos, o tectonismo, né, vulcanismo, abalos sísmicos, vão formando também esse relevo, tá? O relevo ele é classificado em duas formas, tá? Distintas ou unidades morfológicas. Temos o relevo continental, caracterizado, né, por rochas mais antigas que chegam à superfície como escudos cristalinos, né? São levantados, são erguidos até a superfície por forças internas, né? E por que são escudos cristalinos? São rochas que se solidificaram lentamente, né? E formaram grandes pacotes, tá? De minerais. Uh, o relevo continental, por ser antigo, ele é bastante desgastado pelos processos de erosão, tá? E nas áreas onde há, né, choque de placas tectônicas, a gente vai ter a formação das cadeias montanhosas, tá? E uh, áreas mais baixas desse relevo, onde são formados principalmente planícies, né, depressões, bacias sedimentares, a gente vai ter um amplo processo de sedimentação, tá bom? Seguindo, nós temos então o relevo oceânico, tá? Ele é caracterizado pela plataforma e o talude continental, tá? Plataforma e talude já estão recobertos, né, com a água do oceano ou do mar, tá? Mas ainda é uma continuação do continente, tá? Então a plataforma continental é a área mais próxima à praia, ao litoral, e o talude seria a área mais, o início, né, de uma maior profundidade desse relevo oceânico, né? Uma área, por exemplo, extremamente comercial, ligada à atividade pesqueira, tá? Além dos taludes continentais, tem as planícies abissais, que nada mais é do que o fundo oceânico, tá? E as dorsais oceânicas, que são as cadeias de montanhas formadas no fundo do oceano devido à movimentação das placas tectônicas, tá? Fechada então essa introdução sobre as duas formas distintas, a gente começa a ver mais especificamente o relevo continental, tá? Relevo esse que, como eu falei anteriormente, moldado por forças internas e externas, então forças endógenas, né, e exógenas. As forças endógenas é o tectonismo, né, a movimentação das placas, vulcanismo, né, e consequentemente, se há movimentação da placa, também vai ter terremotos e abalos sísmicos, tá? Já os exógenos é a erosão. Então pode ser a chuva, né, o vento, a ação de geleiras, a variação de temperatura, né, quando aquece a rocha se expande, quando esfria a rocha se retrai, né, se contrai. Esse vai e volta de expandir e contrair vai provocando fraturas até a quebra, né, dessa rocha. E a ação também dos seres vivos, tanto animais quanto seres humanos, pode enfraquecer ao longo do tempo essas rochas, consequentemente causando essa erosão, tá? Uh, Tanto os agentes endógenos e os exógenos são modeladores, desculpa, são modeladores, né, do relevo, tá? Primeiro, então, relevo
continental que a gente tem aí são as montanhas, tá? As montanhas são chamadas também de dobramentos modernos. Elas são formadas, ou ainda estão em formação, melhor dizendo, por meio da movimentação das placas tectônicas, né? Um movimento convergente de choque entre as placas. Essas cadeias montanhosas apresentam as maiores altitudes que nós vamos ter na superfície terrestre, tá? Dentre as principais cadeias, né, montanhosas ou dobramentos modernos no mundo, falar alguns, como a gente está vendo aí de exemplo no nosso livro, né? Na Ásia, então, o Himalaia, Europa, eu vou botar ali os Montes Urais. Aqui nas Américas, a gente tem a Cordilheira dos Andes na América do Sul, Apalaches, Montanhas Rochosas lá na América do Norte, tá? E na África, a gente bota como exemplo a cadeia do Atlas. Aqui desculpa. Aqui na nossa imagem, né, como exemplo, a gente tem a imagem da Cordilheira dos Andes, né? Então são cadeias de montanhas extremamente elevadas que normalmente apresentam o pico nevado, né, devido às grandes altitudes. Beleza? Seguindo aí na 237, temos as planícies, acompanhada aí com a imagem da planície do Pantanal Mato Grossense, tá? São áreas de baixa altitude, né, relativamente planas, e que recebem a maior parte, né, da sedimentação derivada do processo erosivo. As planícies podem ser litorâneas, tá? Fluviais ou lacustres, tá? Além das planícies internas, conhecidas também como planícies continentais, tá? Litorânea, o próprio nome diz, essa planície é formada a partir do processo de sedimentação nas áreas litorâneas. Fluviais, a sedimentação, né, gerada pelo rio, ou pela força dos rios, né, normalmente nas suas margens e na sua foz. E as planícies lacustres, formadas a partir da sedimentação, né, na beira ou nas margens de um lago, tá? As planícies centrais ou continentais normalmente são formadas a partir do processo erosivo, né, de unidades de relevo de maior altitude, né, que gera essa sedimentação na parte mais baixa. Beleza? Seguindo planície, depois temos os planaltos, tá? Os planaltos têm uma altitude mais ou menos elevada, tá? Mas se caracterizam por um intenso processo erosivo, né? De intemperismo e de erosão. Intemperismo é o enfraquecimento da rocha e erosão é o processo, né, de desprendimento desses sedimentos ou pequenos pedaços de rocha, tá? Além de mais ou menos elevados, os planaltos, né, são relativamente planos, tá? E os seus limites normalmente são delimitados, né, ao seu fim, por escarpas ou serras, tá? Aqui nessa imagem, já vou até botar, a gente tem aqui a formação do vale em V, né? Esse V seria essa escarpa, tá? Vai ficar mais fácil da gente entender. Ou a gente poderia ter um limite, né, desse planalto mais abrupto, como essa imagem de cima. Você vê que ele é mais reto. Tá? Uma parte aqui forma uma leve escarpa, né, mais à frente, mas a imagem mais profundo é uma altitude, é uma queda, desculpa, mais íngreme, tá? Por ter um elevado processo de intemperismo e erosão, é um relevo, a gente pode caracterizar, né, por um relevo mais antigo, tá bom? Seguindo, só aqui para a gente continuar, ainda dentro do relevo continental, a gente vai ter dois tipos de encostas, tá? Tanto no limite de planaltos
ou mesmo de algumas montanhas, tá? Ou morros. Elevações, então, em V, né, geralmente são formados a partir de um processo erosivo, né, dos rios. E os vales em U, tá? Deixa eu ver se tem um exemplo melhor. Não, é só essa foto. Já os vales em forma em U, esse processo de erosão, de formação do vale, ele veio a partir da erosão glacial, ou erosão provocada pelas geleiras, né? A gente já teve períodos de extremo congelamento do planeta e períodos, né, de descongelamento. O atual, por sinal, é um período de descongelamento, que é chamado interglacial. E o período de congelamento, né, é o período glacial ou glaciação, tá? Seguindo aí por último, temos as depressões, tá? As depressões são áreas rebaixadas em relação às unidades de relevo ao seu redor, né, ou vizinhas. Elas são consideradas relativas, tá? Quando as áreas vizinhas forem mais altas, e absolutas, quando estiverem abaixo do nível médio do mar, né? Abaixo do nível do mar. Então, para facilitar, né? Relativa, ela está no nível do mar, mas é mais baixa que os relevos ao seu redor. E absoluta, quando essa, desculpa, quando essa depressão está abaixo do nível do mar. Um exemplo, né, de uma depressão abaixo do nível do mar são os Países Baixos, né, que é a Holanda, a Bélgica também, Luxemburgo. Então são países que são 2 a 3 metros abaixo do nível do mar, tá bom? Seguindo ainda, né, no relevo, né, continental, a gente tem uma área ali de transição, né, que marca a passagem do relevo continental para o relevo lito desculpa, oceânico, tá? Que é o relevo litorâneo, a costa, né, o litoral, que é modelado não só pelos agentes erosivos, né, como vento, né, a ação humana, mas principalmente pela ação da água, né? Essa água pode estar sendo, esse relevo, desculpa, litorâneo, pode estar sendo modelado a partir da ação da água oceânica, né, as ondas batendo nas pedras e liberando e soltando esses sedimentos, como também de rios que desembocam no oceano. Como a gente vê, né? Vou primeiro aumentar aqui, depois a gente vai vendo um por um. Então, ó, costões, enseadas, dunas, tá? A praia, Tômbolo, Bahia, a laguna, tudo isso é formado pela água oceânica. A praia, e as dunas, você pode ter também a ajuda aqui desses rios que vem descendo aqui das encostas, tá? Mas, opa, toda a formação, né, desse relevo litorâneo é formado a partir da ação, né, principalmente, né, da ação oceânica, tá? Então, primeira, deixa eu diminuir mais um pouco. Primeira forma aí de relevo litorâneo, a Bahia, são entradas, né, ou como está no nosso livro, reentranças, que no interior é mais largo e a saída é um pouco mais fechada. A imagem aqui traz uma baía, deixa eu ver como é que traz essa baía daqui. Aqui. Então, ó, a baía você vê que no interior dela é mais larga e a saída um pouco mais fechada, que seria a boca da baía ou barra da baía, tá? Barreira, formado normalmente, né, a partir de processo natural de deposição de sedimento, pode ser uma barreira de areia ou a partir da formação, né, de recifes de corais. Onde está aqui a barreira, aumentou, tá vendo ali? Uma faixa, né, de deposição de sedimentos, tá? Cabo,
tá? É uma porção de terra que se projeta para o mar. Cadê o cabo aqui? Tá vendo aqui, ó? Pequena extensãozinha. Ele é bem parecido, por exemplo, com a restinga. Tá vendo? A diferença é só o tamanho. Aqui no cabo você tem mais um processo de sedimentação, então acumulação de areia, né? Que vai em direção ao mar. E aqui na restinga o continente em si. Restinga não, desculpa. É, uma entrada do continente, né? Como se o continente avançasse para o oceano, tá? Costão, a parte mais íngreme, normalmente de origem rochosa. Então a gente tem aqui desse lado, ó, o costão rochoso. Então, limite, né? Uma área do relevo mais elevada próxima ao litoral. As dunas, formada a partir da deposição, né, da areia. Essa duna é formada pela ação dos ventos, né, é ele que movimenta. Então, regiões onde tem formações de dunas, elas não elas não permanecem inalteradas. O vento sempre está movimentando, né, essa unidade de relevo litorâneo. Depois nós temos a enseada, como eu mostrei, né, anteriormente. Cadê? Bem parecido, né, com a Bahia, interior mais largo, com uma boca, né, bem mais fechada. A diferença entre o enseada e a Bahia se dá pelo tamanho, tá? A Bahia tem um tamanho superior às enseadas. Depois a laguna, que são áreas com água salgada mais rasas, está vendo aqui. Laguna, praia, né? Área ali formada pela deposição da areia, né? E a água e o encontro com a água oceânica. Promontório, normalmente são penhascos, né? Projetados ao mar. Então a gente tem aqui, mais uma vez, aqui, ó, dois exemplos, tá vendo? Em marrom seria esse costão rochoso. Promontório, restingas, tá? É uma faixa de areia na entrada das baías e enseadas. Sapau, formado por sedimentos aluvionais, então de rios, tá? E normalmente são periodicamente, né? São alagados pela água salgada. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa região formada pela deposição, tá vendo? A ação do rio aqui, vai depositando sedimentos e de tempos em tempos a água salgada invade por essa pequena entrada. E para fechar, o tômbolo, tá? Que é uma formação de areia que vai ligar o continente a uma ilha. Aqui. Beleza? Continente e a ilha. A Tombo. Seguindo aí para página agora. Para página é ruim, né, gente? Página 239. A gente já começa a ver o relevo oceânico, tá? Deixa eu só aumentar primeiro para a gente dar uma olhada. Então, temos aqui continente, como eu falei anteriormente, ó, plataforma e talude, né? Plataforma área mais rasa próxima à praia, e talude quando ela começa, né, a aprofundar. Ilhas oceânicas, tá? Ilhas vulcânicas, fossa abissal. E aí eu vou explicar mais detalhado, né, cada uma dessas partes. Então, ó, primeiro, plataforma continental é a transição entre o continente e o oceano, tá? Tem até 200 metros de profundidade. A partir da queda dessa profundidade começa a formar o talude continental, né? Tem uma queda acentuada, iniciada logo após a plataforma, e pode alcançar até 2.000 metros de profundidade.
Depois, ilhas oceânicas, tá? São elevações que ultrapassam o limite das águas oceânicas, então ultrapassa aí, né, a região marcada pela plataforma continental, tá? Se essas ilhas estivessem, deixa eu só aumentar aqui, na área da plataforma continental, né? Deixa eu fazer aqui um negocinho preto. Se tivesse uma ilha aqui, em cima da plataforma, certo? Vou fazer igual tá ali, ó, o amarelo para indicar que tá fora d'água. Por exemplo, essa ilha aí que eu acabei de desenhar seria chamada de ilha continental. Está ligada à massa do continente, né? A partir das ilhas oceânicas, deixa eu já tirar. A partir daqui das ilhas oceânicas e ilhas vulcânicas, são ilhas formadas a partir de processos, né, tectônicos ou vulcânicos, tá? Seguindo, ilhas oceânicas, planície abissal ou bacia oceânica. Área ali, área do oceano que pode alcançar mais de 5.000 metros de profundidade, né? Também conhecido como fundo. Só aumentar para a gente ver, ó, o fundo oceânico. Logo depois a gente tem a cordilheira oceânica. Nesse caso aqui, ela é formada, né, pela movimentação das placas tectônicas, tá? Essas cordilheiras, né, na maioria das vezes não ultrapassa o limite das águas. E aqui a gente tem, só para ilustrar, um processo de transformação ou de movimentação, melhor dizendo, das placas. Não, o amarelo fica muito ruim. Está em vermelho. Essa placa indo para essa direção e essa placa indo para essa direção. Então aqui, quando eles se afastam, vou botar um laranja. Ó, o magma. Lá o magma do vulcão. Pá. Ele começa a extravasar na superfície e vai formando. Gostaram aí? Pô, é interativo. Ficou bem maneiro, né, galera? Ó o magma saindo na superfície aí. Vai misturar aqui, ó. Pá, 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 pá. Então, quando ele se afasta, esse magma extravasa, né, no fundo oceânico, resfria rapidamente e começa a formar essas cadeias de montanha. A gente tem uma cadeia cordilheira oceânica enorme, né, entre o oceano, no meio do Oceano Atlântico, entre as Américas e o continente europeu, né, e o africano. Beleza? Para fechar, a gente vai ter a fossa abissal, que também vai estar relacionada a um processo, né, de movimentação de placas tectônicas. Nesse caso, um movimento convergente. Se encontram, né, convergem, as placas estão indo na mesma direção. Então, como estão indo na mesma direção, essa placa, né, a placa mais pesada ou mais profunda, diminuir aqui, ela vai para debaixo. Pô, ficou horrível. Vou diminuir mais a linha. Acho que dá por aqui. Vamos ver. Tá bom. Então ela vai para debaixo. Beleza? Então ela indo para debaixo da outra vai formando a cadeia de montanha. E essa área que eu vou circular aqui é extremamente profunda, né? Esse encontro ali, podendo chegar a até 11.000 metros de profundidade.
beleza? A maior, né, que são as fossas marianas, tá? Seguindo aí, a gente tem a formação dos solos, tá? O processo de formação dos solos vem a partir do intemperismo, que é o processo de enfraquecimento, né, das rochas. Ele pode ser um intemperismo físico, um intemperismo químico, tá? Ou um intemperismo orgânico, né? O intemperismo ele transforma, né, o bloco de rocha inteiriço nos sedimentos, tá? E o transporte desses sedimentos vai ocorrer a partir dos agentes é, 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 erosivos, né? Ou do processo erosivo. E a partir daí formar o solo, tá? Quando a gente estuda a formação do solo, deixa eu botar logo aqui, a gente vai perceber que ele se forma de baixo para cima, né? Por que de baixo para cima? Reparem o seguinte, né? Como se dá a formação dos horizontes do solo. Então, primeiro aqui a gente tem rocha recém-exposta. A rocha, né? Você vê a parte de cima, está começando a sofrer alterações, né? Se enfraquecer. A imagem do lado, formação de um solo jovem. Você ainda tem a rocha matriz, que seria essa primeira rocha aqui, e já a formação de uma pequena camada, né, de solo com dois horizontes, um com rocha bastante intemperizada e o outro já a formação de sedimentos. Ao lado, chamado solo raso, onde vai ter a presença de três horizontes, rocha, uma camada com sedimentos maiores, né, e solo, e o horizonte A, onde você vai ter a camada mais rica, né, e mais fértil. E por último, o que seria um solo mais maduro, com, com as quatro diferentes camadas, na realidade 5, né, porque é o primeiro horizonte ou camada, o último, desculpa, horizonte ou camada é o horizonte O, o orgânico. Então você tem a rocha matriz aqui, que seria representado, né, pela palavra rocha. Depois C, que seria o segundo horizonte, você tem já o início da formação do solo, mas ainda a presença de grandes blocos de rocha, né, já intemperizados. Na B, essas rochas já estão bastante erodidas, né, com uma forte presença de argila, né? E no horizonte a gente já tem um solo fértil formado. E no último horizonte, que é o orgânico, seria a camada de matéria orgânica, né, que vai se decompondo e formando ou dando, né, fertilidade ao solo, beleza? Então, só para a gente ter, né, essa percepção melhor dessa formação, ou desculpa, calma aí, a formação do solo, é vocês adotarem, então, né, esse esquema do tempo geológico. Então, ó, primeiro rocha matriz, aí é que começa já o processo de temperismo, a formação de um outro horizonte, que é o A. Aqui o solo jovem ou raso, com 3 horizontes. E por último, o solo maduro, com 5 horizontes. Beleza, galera? É claro, os solos vão variar ou vai ter uma composição diversificada, principalmente a partir da sua rocha matriz, da sua rocha de origem, né? Então a gente sabe que tem as rochas orgânicas, rochas vulcânicas, né? Rochas sedimentares e metamórficas. A partir da característica dessas diferentes rochas, a gente vai ter também um solo distinto, tá? E aí, só para ilustrar, um dos solos mais férteis são aqueles formados em áreas vulcânicas, né? A partir de rochas basálticas que são extremamente ricas em minerais, tá? Seguindo aí, a gente tem questões ambientais relacionadas ao relevo e aos solos, tá? Então, trata, né, principalmente da ação
que o meio ambiente vem sofrendo ao longo dos anos, e ainda dentre as principais ações, né, que vão impactar no relevo e no solo, a gente pode indicar o desmatamento, né, causado pelas derrubadas das árvores ou mesmo pelas queimadas, que podem modificar a forma do relevo, né, e tornar um solo extremamente empobrecido, né? Isso porque a camada florestal, a vegetação, é responsável por proteger, né, a, o solo. E a partir dessa proteção, você tem, claro, uma manutenção. Então, assim, sem essa cobertura vegetal, a gente vai ter diferentes processos, né, erosivos em relação ao solo e ao relevo, tá? Então, o primeiro deles que a gente tem aí são os movimentos de massa, seria deslizamentos ou desmoronamentos causados então por essa perda, né, da cobertura vegetal. Então você tem ali as árvores, que impede o gotejamento de chuva direto no solo, né, que vai causar uma erosão no solo, e sem a presença das raízes, que são responsáveis por manter o solo, né, estável na encosta desses morros. Sem esses dois fatores, a chuva cai diretamente, né, no solo e escorre, escorrendo pelo solo, tornando ele alagado, e aí, consequentemente, estando na encosta de um morro, né, numa declividade, numa ladeira, a gente pode dizer assim, toda aquela quantidade de terra acaba desmoronando ou deslizando sobre a rocha que está embaixo, tá? Depois do movimento de massa, a gente tem as chamadas vossorocas ou bossorocas, tá? É causado pela erosão laminar ou erosão de águas superficiais. Terrenos que vão apresentar uma declividade e conforme a água escorre, vão formando, né, grandes sulcos ou aberturas, como a gente vê aqui nessa imagem, tá vendo? Olha o tamanho, né, dessas fraturas, dessas aberturas no solo. Tudo isso provocado por um grande processo, né, de enxurrada que acaba removendo grandes pacotes do solo, tá? Depois aí tem dois exemplos, tá, de vossoroca. Depois das vossorocas, a gente acaba entrando aqui no processo de arenização, tá? Formação de grandes bancos de areia em áreas onde antes existia ali um solo fértil com uma vegetação, provocado basicamente ou pelo desmatamento de solo já com características arenosas, ou pela ação da pecuária, né? O sul do Brasil, por exemplo, vem sofrendo esse processo décadas, ó, séculos da ação da pecuária em determinadas áreas, o pisoteamento do gado, né, foi compactando o solo, o que acabou, vamos dizer assim, matando o solo e tornando ele areia, né, um solo sem vida. E aí, claro, tornando impossível a prática da agricultura, tá bom? Seguindo aí, nós temos técnicas para evitar ou atenuar, né, esses processos erosivos do solo. Primeiro, associação de culturas, tá? Você vai ter numa mesma área de cultivo um manejo onde você pode colocar duas ou mais espécies de cultivo numa mesma área, para que as duas possam manter um equilíbrio dos nutrientes no solo, né? Uma espécie varia da outra com relação à retirada de nutrientes no solo. Então, se você mantém muito tempo uma mesma espécie sendo plantada no solo, e aí digamos, né, o solo é rico em minerais de ferro,
só que a minha planta, o algodão, não precisa desses minerais. Então, ao longo do tempo, vai tendo excesso de minerais de ferro que ele pode se tornar inviável, né? E na verdade ele pode até enferrujar, porque a água com ferro, né, que gera ferrugem, oxidação, ele acaba apresentando uma aparência de solo enferrujado, tá? Então essa associação, você misturar dois ou mais tipos de cultivo, é uma forma de você manter ou preservar o solo. Depois temos o terraceamento, que é uma técnica, né, usada em áreas com declive, normalmente em costas de morros, tá? Então é caracterizada pela formação de degraus. Você vai ver na encosta de um morro que não tem. Depois eu vou disponibilizar para vocês a imagem, tá? Dessa terraceamento e curva de nível, por exemplo, que vai vir logo depois. Esse terraceamento, então, é como se fizesse, né, escadas ou terraços na encosta de um morro. É muito característico do continente asiático. Para que eles fazem esses degraus ou terraços? Para que, ao invés da água descer diretamente pela encosta, né, carregaria a plantação de uma vez só, viria com muita velocidade. A formação de terraços ou escadas quebra a velocidade dessa água superficial das chuvas, mantendo, né, o seu cultivo e também proporcionando uma melhor infiltração da água no solo, impedindo deslizamentos ou desmoronamento, tá? Depois a gente vai ter a curva de nível. Se utiliza ou em costas, não muito íngremes, mas principalmente em áreas inclinadas, por exemplo, para evitar as vossorocas que a gente viu anteriormente, formando, né, canais ou canaletas a partir de cotas altimétricas, tá? Vou tentar fazer aqui, ó, mais fácil. Vou fazer por cima o desenho dos dois. Vê agora na mente. Primeiro aqui o terraceamento. Aqui a gente tem um morro. E na encosta do morro é como se recortasse ela. Tá vendo? E aqui começasse, botar em verde. Nessa parte aqui normalmente eles plantam. Tá lá, papapá, beleza? A água da chuva, vou fazer aqui uma nuvem, tentar fazer uma nuvem mais... Aqui a nuvem, chovendo. Aqui você tem a água escoando com mais velocidade e aqui com menos velocidade, tá? Esse é o terraceamento. A curva de nível, a gente vai ter que ter uma percepção. Agora 3D, galera. Então a curva de nível, cotas, o que ele estava falando, ó, cotas altimétricas. Cada espaço desse vai ter uma altura diferente. Então imagine que a gente está olhando aqui essa área, né, por cima. Aí deixa eu botar aqui em azul. Aí vamos dizer, aqui tem 2 metros, 4 metros, aqui já vai para 8 metros e aqui 16 metros, tá? Deixa eu botar em verde. Então vai plantando nessa região. E o que está em preto são essas canaletas, né, ou canais que a gente falou, onde a água vai perder também a velocidade. Tá vendo? Tudo isso aqui é para diminuir a força da água erodindo pela superfície. Beleza? Além, né, essas três opções que a gente viu, a opção também de minimizar os problemas ao solo com a agricultura orgânica, onde você não vai se utilizar de produtos químicos como adubos, né, pesticidas, fertilizantes químicos, né, que poderiam estar ali infectando, né, ou impactando no solo. Beleza? Fechamos então aqui, galera. E aí a partir da página 243
né, vocês têm aí um exercício para fazer, tá ok?